Ética do ano, aí sim. Lealdade e deslealdade. Estamos separando as manhãs de domingo durante esse período para falar um pouco sobre esse tema tão importante na nossa vida e tão que exige tanta vigilância e cuidado de cada um de nós. E nós lemos, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, coloca aí na tela para a gente mais uma vez, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, quando o apóstolo Paulo vai nos falar essa recomendação, para a vida da igreja, Coloca aí para nós, o pessoal da mídia, 1 Coríntios capítulo 4, o versículo 2. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Já está ali? Aqui que não está aparecendo. Estou esperando aqui e não está aparecendo aqui, Cleison. Essa televisão está... Depois, deixa eu ver, nem ali. Nenhuma das duas. Aqui está? Também não? Nenhuma das quatro. Aqui no telão. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis, Ou em outras versões mais tradicionais, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que sejam encontrados fiéis, Nas versões, em outra versão. E essa palavra, amados, é a palavra base para o nosso serviço no corpo, na igreja, amém? Como dispenseiros de Cristo que nós somos, como aqueles que cuidam da obra de Deus e servem ao Senhor no meio da igreja, que é o corpo de Cristo. Então, nós estamos tomando por base esse livro que eu tenho falado para os irmãos. Vale a pena você adquirir. É um livro fácil de comprar, Você compra aí no Mercado Livre, na internet. É um livro de cabeceira, É um livro que você precisa ter ali na sua estante, ou no seu notebook, ou no seu celular. Não sei de que maneira você lê, porque hoje em dia, antigamente todo mundo lia no livro, mas hoje em dia cada um lê de um jeito. E já tem gente que nem lê, Alguém lê para você, Você só fica ouvindo. Então, as coisas mudaram muito, mas o conteúdo continua sendo importante. Então, vale a pena você ter autoridade espiritual do Otmani, lealdade e deslealdade, Esses bons livros que abençoam demais a nossa vida, E a gente tem usado porque é uma tremenda oportunidade a gente poder falar, e poder aprender e poder corrigir, amados, os nossos passos. O objetivo dessas ministrações aqui de manhã não é apontar só os problemas, É deixar o Espírito Santo, Eu acredito muito nisso, Creio muito nisso, que a palavra de Deus, ela tem o poder de despertar a nossa vida. O objetivo de Deus nunca foi condenar, O objetivo de Deus, quando Deus deu a lei a Moisés, lá no Monte Sinai, o objetivo de Deus não era usar a lei para arrebentar com o povo, mas era para que o povo, através da lei, tivesse consciência do que podia, do que não podia, do que era, o que agradava a Deus, o que não agradava a Deus. Esse é sempre o objetivo da palavra. A palavra de Deus, ela tem sempre o objetivo de nos preparar para não sofrer, para não errar, para não falhar. Até a profecia, até a palavra profética, até os sonhos que Deus permite a gente sonhar, que às vezes não é um sonho comum, é uma revelação, Não é para destruir a sua vida, é para chamar a atenção daquilo, que existe dentro de nós e que às vezes nem mesmo a gente sabe, nem conhece, porque não fica pensando que você se conhece pra caramba, não. Você se conhece muito, mas quem conhece muito mais acerca de nós mesmos é o Senhor. Então, existe para isso, e eu creio muito nisso, que a palavra vem e corrige
De repente você olha assim e nisso aí eu preciso melhorar, nisso aí eu preciso corrigir os meus passos. E é sempre muito importante. E a gente estamos falando um pouquinho sobre isso, né? E terminamos na semana passada, né? Entramos nesse assunto, né? Dos 7 motivos aqui, porque a lealdade é importante, né? Antes de falar de deslealdade, até porque o nosso enfoque, né? O nosso foco é a lealdade, não a deslealdade. Ela existe, mas a gente foca naquilo que é importante para nós, que é ser leal. E nós falamos semana passada que lealdade, primeiro, é a principal qualificação de todo ministro, de toda liderança, né? Nós cremos, né, amados, muito na capacidade da influência do líder, né? Isso é bíblico. Isso é bíblico. Tem algumas pessoas que têm dificuldade de se relacionar com isso, né? Porque coloca na cabeça que liderança, né, é alguém mandando em você, é alguém dizendo para você o que você tem que ser, o que tem que fazer. Essas crises, né, que eu entendo que seja a falta de um novo nascimento, de um encontro perfeito com Deus, entendeu? Que faz a gente não ter crise com essas coisas. Você sabia que tem gente que tem crise de chamar a outra de Senhor? Você sabe disso, né? Tem gente que tem crise nisso, né? Porque, né, você não pode tratar ninguém como Senhor, porque ninguém é Senhor de ninguém. Olha só o lado, né, que as pessoas levam, o que para a gente é uma coisa que tem a ver com a educação, o respeito, a honra, né? Já para outro tem a ver com domínio, né? Então não chame ninguém de Senhor, porque ninguém é Senhor da vida de ninguém. Mas o nosso tratamento, à luz da Bíblia e à luz do Deus que a gente serve, não é querer ser Senhor da vida de ninguém, né? A gente usa isso como respeito, né? A gente usa isso como reconhecimento de liderança, né? Ou reconhecimento de alguém que está na nossa vida nos ajudando a crescer, enfim, e por aí vai, né? Mas a lealdade, amados, é característica importante na vida de qualquer líder. Um líder desleal influenciará, né, seus discípulos a serem desleais. Um líder que não cultiva a lealdade na sua vida, vai ser um instrumento para deslealdade no coração dos seus discípulos. Então, é fundamental, a gente vê isso na vida de Jesus. Jesus, né, nosso modelo de liderança, o Senhor da nossa vida, e o maior modelo do mundo de liderança, Jesus cultivava a lealdade, né? A lealdade a quem? A Deus, autor da sua missão, né, e do seu propósito de vir à terra. E em todo tempo, Jesus buscou ser leal a Deus, com a sua vida, com seus exemplos, né, dignificando a pessoa de Deus sempre diante dos discípulos, né, honrando a Deus, perguntando sempre para Ele os próximos passos, ou seja, né, demonstrando que Ele não vivia por Ele mesmo, às vezes abrindo mão, né, dos seus sentimentos para valorizar os sentimentos lá do coração de Deus, e isso é muito lindo, né? Então, se requer isso de toda a liderança. Outra importância, e foi aí que nós paramos semana passada, né, é para nos fazer lutar contra o que o autor do livro chama de quinta coluna, por conta do exemplo que ele deu. E o que é a quinta coluna ali dentro do exemplo que ele deu? É aquela força que se levanta de dentro, né, para promover a deslealdade. Não é o ataque exterior, mas o ataque que vem do interior, que vem de dentro. E a gente falou sobre isso aqui, que dentro do projeto Vida Nova, dentro da nossa igreja, nós temos aprendido com o nosso apóstolo, né,
que as lutas externas, é uma frase que o pastor Ezequiel solta, uma palavra assim tremenda de Deus, que as lutas externas nos unem, mas as internas têm o poder de nos dividir. E isso é muito sério quando você para pensar, né, espiritualmente sobre essa frase, né? Os movimentos, os levantes externos, eles promovem na gente uma unidade para lutar contra eles. E muitas vezes a gente não consegue ter essa unidade quando esses levantes são internos. E não é difícil entender isso, porque, né, o externo, a gente se junta para lutar, porque ele é declaradamente oposição a gente, né? O mundo é oposição à igreja. Mas quando acontecem os levantes dentro, é mais difícil, porque são irmãos, né? São pessoas que caminham do nosso lado, né? Moisés lutou contra tantas dificuldades quando saiu do Egito, né? Faltou água, faltou comida, sol, enfermidades, enfim, né? Mas, com certeza, a luta mais difícil de Moisés foi no dia que a terra engoliu, né, as famílias de Datã, Coré e Abirão ali que se levantaram contra, porque era uma luta interna. Então, o autor, ele usa esse exemplo, né, da quinta coluna, que foi colocada dentro do acampamento do inimigo, para ser o abridor de porta para o adversário entrar e vencer. E, amados, a gente reconhece que exatamente esse é o propósito do diabo. Promover a deslealdade dentro do corpo, para que a influência dele seja maior, a influência do diabo e do inferno. Por isso a gente precisa exercitar o conhecimento e a prática da lealdade na nossa vida. Por isso você, eu, não só os pastores, não só os líderes, mas todos aqueles que confessam o nome de Jesus, você precisa exercitar a lealdade na sua vida. Buscar, né, através do conhecimento de Deus e da sua vida piedosa na presença de Deus, uma vida leal. E não ser, de maneira nenhuma, essa quinta coluna ou um instrumento para separar, né? Nós fomos chamados para unir, nós fomos chamados para estarmos juntos, nós fomos chamados para lutarmos juntos e não lutarmos contra, amém? Então, isso nos chama a atenção, porque é a estratégia maligna. É a estratégia maligna. E é interessante que ele conta aqui uma experiência. Assim, eu lembro-me de que quando comecei no ministério, experimentei o efeito de ter um colaborador desleal. Essa pessoa, embora oficialmente postada à minha direita, não confiava em mim. E o tempo todo murmurava contra mim. E é assim mesmo que acontece, né, amados? Quem já vivenciou isso sabe, né? As lutas mais duras da nossa vida, né, são com as pessoas que estão mais próximas de nós. Por que a traição dói tanto? Né? Talvez seja o sentimento mais doloroso que a gente pode experimentar, né, que o ser humano pode experimentar. Por que dói tanto? Porque você considera traição, né, não o inimigo, para começo de conversa. Ninguém vai considerar traição alguma coisa vinda do inimigo. Você considera traição aquela pessoa, né, que está do teu lado, próxima de você e muito próxima de você, né? E normalmente é assim que acontece. Essa pessoa, como ele diz, embora tivesse ali, né, à minha direita, no sentido de ser a pessoa de confiança, não confiava. Eu acho isso, né, por si só já muito grave, porque como é que você permanece do lado de alguém que você não confia? Como é que o marido não vai confiar numa esposa, mano? Como é que uma esposa não vai confiar no marido?
Como é que um filho não vai confiar num pai? Como é que um pai não vai confiar no filho? Às vezes, nós, os pais, temos atitudes assim que parecem desconfiança, mas ela tem que ser muito bem interpretada, porque às vezes é zelo, né? O pai está sendo, a mãe, extremamente zeloso. Não é que não confie no filho, mas conhecendo o filho melhor, né? Às vezes brota uma insegurança no coração do pai e da mãe, mas não significa que não confie, né? Porque meu pai não deixa eu fazer isso. Você tem que interpretar bem se aquilo ali não é mais zelo e cuidado do que desconfiança, né? Mas como é que o marido não vai confiar na esposa? Se você não confiar no teu marido, se você não confiar na tua esposa, o teu casamento já está comprometido, né? Já está comprometido. Eu lembro de um colega que eu tinha no trabalho, né? Que ele falava assim: rapaz, minha mulher, cara, eu não dou cartão não, para ela não, dou dinheiro na mão dela não, nem deixo o meu dinheiro dando sopa em cima da mesa, porque ela passa a mão em tudo. Se eu der meu cartão para ela, ela vai no mercado e rebenta com o meu cartão. Aí eu conversava com ele e falava assim: pô, cara, mas como é que você consegue viver com uma pessoa? Aí ele: não, eu faço. Eu escondo tudo, eu chego em casa, ela não sabe onde é que está o dinheiro, onde é que está o cartão, eu escondo tudo. Eu falei: cara, já pensou se você morrer? Né? Já pensou? O cara morre, como é que a mulher vai achar as coisas dele, né? Vai saber. É difícil isso, né, amados? Talvez porque a gente tem uma visão assim de casamento, de família, né? Mas já pensou? Você viver com uma pessoa, né? Já pensou, Alex? Você viver com a Aline, para onde você vai? O que você vai fazer? Não, né? E não confio em você, não. Vai roubar meu dinheiro. Roubar dinheiro? Esposa. Né? Complicado. Mas ele fala assim, a casa desse colaborador desleal, ele fala: sua casa era o local de encontro de todos os descontentes da igreja. Impressionante, né? Eu acho isso também impressionante, como é que coisa ruim atrai coisa ruim, né? Porque, né, o camarada não confiava na liderança, né, murmurava contra a liderança, e aí a casa dele, o que você acha? Quem frequentava a casa dele? Eram os mais crentes? Eram os que mais confiavam? Não, duvido. Quem frequentava? Os descontentes. Porque isso é um espírito, né, terrível, que vai atraindo. Eu não sei como é que... porque é um negócio assim que rola no mundo espiritual, mas vai atraindo. Parece que a pessoa, né, o espírito maligno conduz, porque é impressionante. O que está descontente recebe o apoio de outro descontente. O que não confia recebe o apoio de outro que não confia. E ele diz: toda vez que se reuniam, eles falavam a meu respeito e criticavam-me. Né? Não existe problema, meu amado irmão, em você tecer críticas. A crítica, você sabe que ela é importante na vida, né? Você criticar tudo é uma coisa boa, né? Você não pode viver a vida inteira concordando com tudo, aceitando tudo, né? Porque isso também não é bom. Exercer a crítica é uma coisa boa. Eu penso assim, Deus nos deu. Agora, você tem que ter domínio sobre essa crítica para que, né? Aí entra a questão da vida no espírito, né? Você entender até onde é uma crítica que vai fazer bem e aonde ultrapassa o limite da crítica e entra no caminho da rebelião. Você está entendendo? Então, é esse discernimento, essa maturidade que a gente precisa ter. Entende? Então, não é, por exemplo, esse ambiente aqui, que ele está descrevendo aqui, já não era um ambiente bom para crítica. Porque você juntar com gente que, né, não confia na liderança
e murmura contra a liderança e dizer assim, não, vamos exercer aqui o nosso papel crítico. Ah, meu irmão, vai rolar problema, né? Vai rolar problema. Essa crítica tinha que ser feita na presença do pastor, do líder. Vem cá, meu irmão, conversa comigo aqui. E aí, né, seria uma coisa mais honesta, mais leal, mais sincera. Mas um grupinho de descontente, de murmuradores, se reúne para falar mal da liderança, sem dar à liderança a oportunidade de falar, e ainda querer dizer que isso é bom, né? Porque não, a gente não pode ser vaquinha de presépio. Aí é outra história, né? É o lance lá que aconteceu com Datã, Coreia e Abirão, que a gente viu há poucas semanas atrás. Né? É o lance que aconteceu com Miriam. Moisés casou com uma mulher que não era do meio do povo. Né? Ela tinha razão. Só que ela pegou a razão dela e usou de maneira errada. Né? Datã, Coreia e Abirão tinham razão. Mas aquela razão deles não podia desencadear uma usurpação do lugar de Moisés. Eles tinham que conversar com Moisés, entender, né? Se submeter. Mas a verdade é que Deus, que conhece a intenção do coração, interpretou, né? Interpretou não, julgou, né? Porque Deus não interpreta, Deus julga. Ele julgou a atitude de Miriam e de Datã e Coreia e Abirão como rebeldia, porque Deus sabia o que estava dentro do coração deles, e não era uma crítica, né? Era rebelião. Então, né, falavam a meu respeito e criticavam-me. Algumas vezes falavam a respeito da maneira que eu pregava. Olha só, como é que as coisas vão ultrapassando o campo da ofensa, né, amados? Da insatisfação e já entram no caminho da ofensa, né? Uma coisa mais feia, mais indelicada. Outras sobre a maneira como eu bebia água durante os sermões. Você vê que é um negócio, né? Com misericórdia, né? O pastor pegava a água, botava aqui, né? Aí bebia. Que absurdo. Não sei que, né? A gente fica tentando imaginar, mas devia ser o seguinte: parar a mensagem para beber água. Será que não aguenta esperar até terminar? Umas coisas assim loucas, amado. Mas sabe o que é isso? A insatisfação. Tudo. Ô, pastor, vem para a igreja sem meia. Eu estou sem meia, mano. É porque sapatinho pede. Posso abrir meu coração para os irmãos? Posso abrir meu coração para os irmãos? Meu sonho desde criança era usar Dockside, né? Só que eu tenho pé de pato. O que é pé de pato? É pé sem curva. Então, eu carrego isso comigo, né? Porque toda vez que eu tentei ter um Dockside, ele apatava. Porque quando você não tem curva no pé, todo sapato que você coloca, ele faz assim, plaf. Quem tem o pé sem curva aí, está se identificando comigo, né? Então, eu vi os amigos, e eu falava assim, poxa, eu queria ter o pé normal, né? Quando você, por exemplo, você molha o pé na piscina, assim, você está na piscina e você bate assim no chão, você não vê aquela curva. Você vê aquela coisa chapada assim. Aí eu tinha vergonha, porque eu tentei uma vez, quando eu era jovem, comprar um, mas ficou todo... E é engraçado, né, que você, às vezes ninguém vê, né, mas você mesmo, né, aí eu falei, sabe de uma coisa? Não compro mais. Mas aí a gente vai ficando velho,
resolvido na vida. Eu não tenho mais nada. Não, quem eu tinha que conquistar, eu já conquistei. Quem eu tinha que fazer, eu já fiz. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu estou com 52 anos, eu vou usar Dockside, que se dane meu pé. Mas está torto. Se você olhar aqui, né? Tá torto não, tá largo. Mas a gente vai ficando velho. Essa é a coisa boa da velhice, né, amados? Quando a gente é novo, a gente não consegue fazer, porque a gente fica imaginando que está todo mundo olhando para aquilo, né? Aí você fica velho, você vai perdendo o filtro para muitas coisas, né? E você vai vivendo bem, convivendo bem com as suas dores, seus problemas. Hein? Viu? Sua careca. Né, Toninho? A gente... coisa boa é a gente amadurecer, mano. Coisa boa é a gente amadurecer. Você amadurece, você perde um monte de meninice, de bobeirice. Aí hoje eu fico olhando assim, eu falei, meu Deus, por que eu fiz isso? Né? A vida é minha, o dinheiro é meu, né? O pé é meu, Deus me deu meu pezinho assim, é assim que tem que ser. Hã? Para nadar, né? Pé de pato. O pessoal falava que era pé de pato ou pé de tijolo, né? Tinha esses dois. Mas impressionante, né? Os jovens aí que carregam aí algumas coisas, vocês vão ver que daqui a 20 anos, 30 anos... Tem uns que já fazem isso, jovens. Você vê, o João está com a camisa do Botafogo, né? Pô, é muita coragem, né, cara? Tem uns que não esperam fazer 50 anos, não. Né? É corajoso esse menino, porque na idade dele hoje, botar uma camisa do Botafogo, cara, andar aí fora, né, com a camisa do Botafogo, o cara tem que ter muita persona, né? Tem que ter muita, né? Mas... tá aí, manos, resolvido. Mas aí, pastor não usa meia, pastor bebe água, coisa de doido, coisa de maluco, né? Algumas vezes falaram, outras, mas não, além disso, alguns acreditavam que eu não era amigável o suficiente. Olha só. Alguns acreditavam que eu não era amigável o suficiente. Irmãos, o pastor pode ter muito defeito, qualquer pastor, mas um pastor não consegue ser pastor se ele não for amigável. Ele pode até estar passando por uma fase na vida dele lá, meio azeda, né, meio andropausa, meio impaciente, meio, sei lá, mas é uma fase, porque ninguém consegue chegar a um ministério. Né? Não estou falando de um pastor que começou agora, porque ainda vai... Mas se olhar um pastor, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e falar, esse cara não é amigável. Meu irmão, não tem como, porque ministério, se você não for amigo, você não consegue pastorear, não consegue viver. O que você imagina uma pessoa que não é amigável, intransigente? Essa pessoa não consegue exercer o ministério. Estão entendendo? Pode estar até passando uma fase, mas mas a crítica ela vai tomando, vai ultrapassando alguns limites, né, amados? Então, acreditava que eu não era amigável o suficiente. Aí ele fala, porém Deus me revelou todas essas coisas. Eu orei a respeito e perguntei ao Senhor o que fazer. Ele me disse, livre-se daquele homem. Eu respondi, Senhor, estás dizendo que ele deve deixar a igreja? E o Senhor falou, estou dizendo exatamente isso, demita-o. Isso aqui pode parecer estranho, é porque muitas igrejas americanas, né, trabalham com suas lideranças como funcionários de igreja mesmo. Para a gente soa meio estranho, né? Demitir. Mas quando você vai para lá e vê a realidade das igrejas lá, é diferente da igreja brasileira, né? O pastor, ele, em alguns casos, ele é empregado da igreja, o ministro de música, alguns pastores auxiliares, então tem vínculo mesmo, vínculo com a igreja. É coisa de
de uma economia maior, mais estável, né? Mas tem tudo isso. Mas a gente às vezes se assusta assim, mas é nesse sentido. Demita-o. Do contrário, você nunca terá paz e sua igreja nunca crescerá. Olha só. Assim convoquei uma reunião dos presbíteros da igreja. Na reunião eu afirmei: percebo que o irmão fulano não me apoia mais e está constantemente cheio de críticas amargas contra mim. Eu disse ao irmão: sei que você não confia mais em minha liderança. Eu o treinei, o ajudei a crescer, e hoje você está muito grande para ficar debaixo da minha autoridade. Eu perguntei-lhe: o que você acha que devemos fazer? Ele me respondeu: vamos resolver as coisas. Mas o texto das Escrituras que o Senhor havia me mostrado veio à tona na minha mente. Provérbios 22:10. Lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. Eu ergui a voz, apontei para o meu colaborador e disse: você sabe tão bem quanto eu que isso não vai funcionar. Você não confia mais em mim. Eu prossegui: de hoje em diante, eu o libero de todas as suas atribuições nesta igreja. Ele vociferou: o quê? E disse: continuarei a vir à igreja, embora eu possa não ter certas responsabilidades. Porém eu disse a ele: não, você deve sair. Você não é parte de nós. Sua presença nessa igreja será apenas destrutiva. Eu lhe digo que não foi fácil demitir um amigo e colega de muitos anos, porém tinha que ser feito. A Bíblia nos conta que quando Abraão estava em conflito com Ló, ele encaminhou o sobrinho para outro lugar. Abraão estava dizendo: se nós ficarmos separados, haverá paz, e a obra de Deus poderá prosseguir. Uma pessoa desleal semeia contenda, ódio e murmuração. Esses sentimentos desleais são semelhantes à fumaça que enche toda a casa. A única maneira de livrar-se dela é apagar o fogo. Se quisermos uma igreja grande, teremos de ministrar com amor e unidade. Se nós não conseguimos ser vamos parar de fingir. Veja, encorajo as pessoas a saírem da minha igreja se o coração não está comigo. Mateus 12:30. Quem não é comigo é contra mim. Se necessário, eu lhe implorarei que saia. Sou sério a respeito disso. Eu até lhe darei dinheiro para pagar seu transporte e lanche na sua partida, para que nós, os que amamos uns aos outros e temos confiança uns nos outros, possamos permanecer juntos e prosseguir trabalhando. Eu sei que isso tudo que a gente leu aqui, amados, não é uma regra, né? E não é uma via de conduta normal, mas não pode ser desconsiderado. Você não pode tomar esse exemplo aqui para tudo que acontece. Eu entendo que a nossa maturidade nos faz entender isso, que não é uma via de regra, é uma exceção da exceção, mas que acontece, né? Você não pode pegar uma lei dessa, o irmão ali que errou e considerar que tudo é isso, não. E até porque ele está falando aqui de um nível maior dentro da igreja. Ele não estava tratando como ovelha, ele estava tratando com um pastor que era o seu braço direito. Ele não está falando aqui de casos dentro da igreja com ovelhas, né? Então, a gente precisa ter essa maturidade para entender, né, tudo isso. Mas, às vezes, acontece. E a gente não pode deixar de entender, né, e ver a importância disso. Porque, de fato, né, se Moisés não, né, se Deus, vou falar nem de Moisés, mas se Deus não resolvesse a questão de Moisés com Miriam, não resolvesse a questão de Moisés com Datã, Coré e Abirão, o que seria do povo? Um líder, ele nunca pensa em si somente, ele pensa no povo, né? Um pastor de verdade, ele pensa nas ovelhas, ele não pensa em si. Ele é capaz até de muitas vezes suportar contra si algumas coisas para que isso não atinja o rebanho, não atinja a igreja. Isso é o papel de um homem, de um pastor, né?
que levam o ministério a sério. Mas percebam que o que eu quero mostrar aqui com os irmãos não é tornar isso aqui, né, uma regra, mas é mostrar como a deslealdade ela é perigosa e como ela precisa também ser enfrentada pela liderança. A gente não pode fechar os nossos olhos a isso, né? A gente não pode. Eu tenho, 22 anos de ministério pastoral e já passei por isso, né? Eu tenho uma vida muito intensa nesses 22 anos meu de ministério. Eu tenho colegas pastores, que têm mais tempo de ministério do que eu e ainda não viveu algumas coisas que eu já tive a oportunidade de viver. Isso não significa que eu seja melhor ou pior, não é essa a questão, né? É que Deus trabalha com cada um de nós de uma maneira, né? Deus nos treina. Todo líder ele é treinado por Deus. A Bíblia diz que Deus coloca uns como capitão de 10, outros como capitão de 50, outros como capitão de 100. Deus não trata igual a toda a liderança. Mas eu já vivi essa experiência e é extremamente dolorosa. Eu costumo dizer, o que o pastor Ezequiel diz, que cada embate desse, amado, tira alguns anos da tua vida. Se você morrer com 80, talvez você sem aquele embate viveria até 84, 85. Você perdeu aí, só Deus sabe essa matemática, essa conta, mas tira alguns anos da nossa vida. Esse tipo de sofrimento, esse tipo de dor, esse tipo de embate, tira um pouquinho. É igual você, no coração do pastor, do líder, quando ele perde alguém na igreja, alguém que deixa, sempre um pedacinho dele vai junto. Sempre alguns meses, ou dependendo do caso, alguns anos da vida dele vai junto com aquela pessoa. Mas faz parte, Faz parte da liderança enfrentar e conviver com essas dificuldades. Não é fácil, mas não pode ser uma via de regra, situações. E eu faço questão de mostrar isso para os irmãos, para que a gente entenda os perigos de um coração desleal. E você vê que o negócio é tão grave que o desleal, a figura do desleal, ele não quer sair. Mas ele, se não for uma ação de Deus, como o pastor está dizendo aqui no relato da experiência dele, ele não consegue entender que ele está fazendo mal. Em alguns casos até, o desleal pensa que está fazendo bem. Porque ele é a voz, entendeu? Ele é a voz. Você vê que ele vai entrando por esse caminho, e é um caminho muito perigoso, E houve um momento que o pastor precisou definir. Não, a questão não é as funções que você faz na igreja, simplesmente deixar de ter. Chegou um ponto que você já não pode mais. Porque como é que eu entendo isso, Parece assim, uma maneira talvez mais fácil da gente entender. Parece que rompe um lacre. Você está entendendo? Em alguns casos, você tem ali um lacre que quando ele é rompido, qualquer um mexe. O lacre, ele existe exatamente para que ninguém mexa, Uma coisa lacrada é uma coisa que só pode ser aberta por quem tem a responsabilidade de abrir. E às vezes o lacre é quebrado, a pureza é tirada, Um líder numa posição dessa não consegue continuar dentro da igreja sem exercer função e trabalhar pelo crescimento da igreja. É ilusão pensar isso, Porque o lacre foi quebrado. E aí não tem outro caminho, E ele cita esse exemplo, que a gente conhece bem na Bíblia, quando o lacre de Abraão e Ló foi quebrado. A Bíblia diz, houve contenda dos pastores de Ló com os pastores de Abraão. Engraçado que num primeiro momento nem foi entre Abraão e Ló. Os pastores contendiam uns com os outros, mas Abraão era responsável pelo deles e Ló pelo dele. Mas com certeza havia ali alguma coisa que
precisou ser rompido, o lacre foi quebrado. E não é coincidência não, amados. Se você ler o texto da Bíblia, a Bíblia vai dizer que quando Ló se separa de Abraão, né, em seguida, algumas coisas que não aconteciam na vida de Abraão, já aconteciam outras, mas algumas coisas que não aconteciam começaram a acontecer. Daí vem aquela frase do nosso apóstolo, né, que é muito interessante. Quando as pessoas erradas saem da sua vida, as coisas certas começam a acontecer. Baseado, né, nessa experiência do Abraão. Quando as pessoas erradas, e quando fala errada aí, é o tempo que elas estão na sua vida. Não é que a pessoa errada, é errado porque é o diabo, é o cão, não. É errada porque existe uma coisa certa a fazer. E se não está fazendo aquilo que é certo, né, não está errado. Então, quando Ló sai da vida de Abraão, e também não é coincidência que as coisas começam a funcionar para Abraão e começam a não funcionar para Ló. Nada disso é coincidência. Porque quem era Ló? Mas todo mundo sabe quem foi Abraão. Então aí que começam os problemas, né? Saber quem nós somos, identificar a nossa realidade, o nosso chamado em Deus. É muito sério, né? Deus chamou. Deus colocou a mão. É Deus quem estabelece. Amém? Semana que vem a gente continua ministrando. Capte essas palavras, amados. Não só com os ouvidos, mas principalmente no teu espírito. Deixa o Espírito Santo trabalhar, ensinar, fortalecer. Esse é o objetivo de Deus. Vamos ficar de pé? Vem cá os músicos, né? Para a gente terminar essa manhã. Feche os seus olhos. Eu quero terminar esse momento enquanto os músicos sobem aqui. A gente orando, né? Senhor, em nome de Jesus, nós liberamos essa palavra nessa manhã sobre a vida da tua igreja, Senhor. Espírito Santo, discerne essa palavra em nós. Espírito Santo, move ela em nossos corações e nossas mentes. Espírito Santo, nos ensina o caminho da lealdade. Espírito Santo, mostra para nós a importância de alinharmos o nosso coração com a verdade da tua palavra. Espírito Santo, trabalha em nós o teu querer. Espírito Santo, move a nossa vida à unidade, Senhor, do corpo de Cristo, para que a tua obra, ela possa florescer através de nós, ela possa andar, ela possa prosperar, e que de maneira nenhuma a nossa vida, em nenhum momento, seja impedimento, seja obstáculo para o fluir da tua presença. Espírito Santo, nos ajuda, nos prepara. Espírito Santo, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Você pode dizer comigo amém? Você pode aplaudir ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória. Eu esqueci de falar aqui, mas está aqui o gasofilaço, tá, amado? Da campanha de quarta-feira. Se alguém quiser entregar no final do culto agora, é só vir aqui colocar, abençoar o ministério infantil da igreja com a campanha que nós estamos fazendo, tá bom? Deus abençoe, um bom domingo para todos os amados. Logo mais, 19 horas estaremos juntos, os discípulos aí da juventude, tá bom? 5 horas, nosso encontro aqui na sala. 6 horas, oração aqui na igreja da Secretaria de Missões pelo Real Missionário. E às 19 horas, o início do nosso culto com o Real Missionário logo mais. Traga um visitante para estar ouvindo a palavra de Deus aqui, participando dessa reunião. Amém? Os irmãos estão sentindo falta também do diácono Sérgio, né? E da Cida, são tão presentes, né? E hoje eles não estão aí. O Sérgio fez ontem um exame de PCR, está aguardando o resultado. Naquela, né? Sabe ou não sabe, né? É ou não é. Então, tem que esperar o resultado. Mas ele está bem, tá tranquilo, né? Tá sentindo tá tossindo um pouquinho, coceira na garganta, né? Aqueles sintomas, mas está se cuidando. Falei para ele, toma muita vitamina, né? E ele está lá se cuidando, tomando chazinho, né? O chá verde,
Eu já tomei hoje de manhã, já vê, né? A esposa já me deu uma caneca assim, amado, daquele negócio. Couve. Não, converteu mesmo, rapaz. É outra coisa que muda na gente quando a gente vai ficando mais velho. A gente aceita tudo que a esposa manda. Tudo que a esposa manda, a gente vai ficar fortinho. Toma isso, toma aí, a gente vai, né? Coisa boa, amados, é ficar maduro. Eu só queria ter menos idade. Ser maduro com 20. Seria uma bênção, né? Pudesse reduzir aí uns 30 aninhos, né? Para poder... Seria maravilhoso. Mas não dá. Amém? Glória a Deus. Levanta a sua mão direita e vamos dizer bem forte: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Que o Senhor Deus vos abençoe muitíssimo. Bom domingo para todos os irmãos. Logo mais estaremos juntos, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe a todos.